Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel e nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Eu quero agora realizar a minha audiodescrição. Então, como eu falei, o meu nome é Daniel, esse é o símbolo que me define junto à comunidade surda. Tenho aproximadamente 1,76 m de altura, olhos e cabelos castanhos, uso barba. Estou agora com uma camisa azul, uma calça jeans e um tênis azul. À minha esquerda tenho escrito a palavra EAD na cor verde e à minha direita tem uma parede branca. Hoje então, pessoal, nós vamos falar sobre alguns tipos de pesquisa. Tá certo? E vamos procurar compreender a aplicação desses diversos tipos para que você, quando for realizar o seu projeto, o seu TCC ou as suas pesquisas, independente de serem acadêmicas ou no seu trabalho, que você possa escolher, né, e conseguir realizar ela de forma efetiva. Vamos lá então? Vamos para os slides. Primeiramente, nós vamos começar falando sobre um tipo de pesquisa, que é a pesquisa qualitativa. Tá certo? A pesquisa qualitativa, então, ela é aquela que não se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um determinado fenômeno, fato, grupo social, de uma organização e etc. Ela está presente em abordagens humanas, sociais, visando trazer à tona um ponto de vista, suscitar uma reflexão. Essa pesquisa, então, ela vai ser uma pesquisa que vai procurar trazer uma compreensão sobre determinado fenômeno de uma forma mais ampla. Ela não está preocupada necessariamente em produzir dados numéricos, em produzir linguagem matemática para esse tipo de compreensão desse tipo de fenômeno. Tá ok? Vamos para a próxima aqui então. Nós temos então, ao contrário da pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa vai ser aquela que os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis e etc. Então vamos aqui comigo. Precisamos primeiramente então entender esses dois tipos de pesquisa que são fundamentais na hora da escolha de qual abordagem teremos com o nosso projeto de pesquisa. A pesquisa qualitativa, ela vai trabalhar no campo das ideias, ela vai fazer uma análise mais ampla, e a pesquisa quantitativa, ela vai fechar mais o assunto, ela vai procurar saber muito sobre um tema mais delimitado e expressar isso de uma forma numérica, de uma forma quantitativa. Ok? Então, vamos lá seguir adiante então com o conteúdo. Aqui nesse quadro, nós temos uma comparação que nos permite
compreender algumas características de cada tipo de pesquisa. Então, primeiramente, o enfoque na interpretação do objeto. Na pesquisa quantitativa, esse enfoque ele vai ser menor. Por outro lado, a pesquisa qualitativa vai apresentar um enfoque maior na interpretação do objeto. A importância do contexto do objeto pesquisado, ou seja, aonde está inserido esse fenômeno, esse fato, né? Isso que nós estamos buscando compreender, o ambiente onde esse fato ocorre. Então, na pesquisa quantitativa, também essa importância ela é menor. Já na pesquisa qualitativa é maior, ou seja, faz parte também procurar compreender o contexto desse objeto pesquisado. A proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados, também no caso da pesquisa quantitativa, ela é menor, ou seja, o pesquisador ele não se envolve com os dados da pesquisa, ele procura ser o mais isento possível para expressar numericamente. Já na pesquisa qualitativa, sempre vai trazer um pouco do viés, né, teórico. A pesquisa vai se aproximar um pouco mais desse viés do pesquisador. O alcance do estudo no tempo. Na pesquisa quantitativa ele é instantâneo. Você finaliza e já tem lá os resultados. Já a pesquisa qualitativa vai trabalhar com um intervalo de tempo maior. Quantidade de fontes de dados. A pesquisa quantitativa vai procurar utilizar uma fonte de dados, enquanto a pesquisa qualitativa pode necessitar de várias. O ponto de vista do pesquisador vai ser externo à organização, enquanto que o ponto de vista da pesquisa qualitativa ele será interno à organização da pesquisa. Já um quadro teórico de hipóteses será definido rigorosamente na pesquisa quantitativa, enquanto que na pesquisa qualitativa é menos estruturada. E quando falo menos estruturada, é no sentido de que a pesquisa qualitativa, às vezes ela não sabe bem o que vai encontrar, o caminho vai sendo feito durante o processo, porque o que importa nessa pesquisa é o conhecimento geral, um conhecimento mais amplo, né? Portanto, o caminho a ser percorrido pode suscitar de nova reorganização na estruturação do trabalho. Vamos para o próximo. Ainda na comparação, a pesquisa quantitativa, ela focaliza uma quantidade pequena de conceitos, enquanto a pesquisa qualitativa tenta compreender a totalidade do fenômeno, mais do que focalizar conceitos específicos. A pesquisa quantitativa ela inicia com ideias pré-concebidas do modo pelo qual os conceitos estão relacionados, enquanto a qualitativa possui poucas ideias pré-concebidas e salienta a importância das interpretações dos eventos mais do que a interpretação do pesquisador. A pesquisa quantitativa utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para a coleta de dados. A pesquisa qualitativa, ela não necessariamente vai apresentar instrumentos formais e estruturados. Como assim? Pode ser, por exemplo, uma entrevista, onde conforme o entrevistado vai falando, esses dados, essas questões que serão analisadas vão ir surgindo conforme as respostas, conforme os depoimentos. Coleta os dados mediante condições de controle. Então, o aspecto da pesquisa quantitativa é que ele procura
ter o máximo controle possível para evitar interferências. E na pesquisa qualitativa não tenta controlar o contexto da pesquisa, e sim captar o contexto na totalidade. A pesquisa quantitativa ela enfatiza a objetividade da coleta e a análise dos dados, enquanto que a pesquisa qualitativa enfatiza o subjetivo como meio de compreender e interpretar as experiências. E por fim, a pesquisa quantitativa ela analisa os dados numéricos através de procedimentos estatísticos. A pesquisa qualitativa ela analisa as informações narradas de uma forma organizada, mas intuitiva. Então vamos lá comigo aqui. Agora que nós passamos essas principais diferenças em relação à pesquisa quantitativa e à pesquisa qualitativa, a gente precisa entender de forma resumida, então, que essas abordagens, elas diferem apenas na forma como você vai tratar as informações e, consequentemente, ela vai nortear a busca por essas informações. Inclusive, na área da administração, você pode precisar ter tanto uma abordagem quantitativa quanto qualitativa e, em algumas situações, pode inclusive fazer uma combinação das duas análises. Mas é fundamental a gente ter essa distinção para que nós possamos, à medida que tenhamos uma questão a ser respondida no nosso estudo, possamos optar por qual metodologia vai atender e vai nos permitir atingir os objetivos do estudo. Tá ok? Vamos adiante então? Vamos lá, pessoal. Aqui então eu vou colocar um quadro que vai mostrar agora outros tipos de classificação. Relembrando que nós acabamos de falar sobre pesquisa qualitativa e quantitativa, e agora nós podemos analisar de outras formas, outras categorizações em relação à pesquisa. Primeiramente, quanto à natureza. Quanto à natureza, então, a pesquisa ela pode ser básica ou ela pode ser aplicada. E nós vamos ver isso a seguir. Nós podemos também classificar a pesquisa quanto aos objetivos. Então, ela pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, ou ela pode ser uma pesquisa explicativa. Também veremos isso a seguir. E uma última classificação quanto aos procedimentos. Então, nós temos inúmeras, vamos mostrar algumas aqui no quadro. Então, por exemplo, uma pesquisa experimental, que nós veremos mais para frente, pesquisa operacional, estudos de caso, pesquisa em laboratório ou pesquisa de campo. Também é importante a gente compreender esses conceitos. Vamos passar para o próximo aqui. Então vamos lá. Pesquisa quanto à natureza. Nós já falamos que pode ser uma pesquisa básica ou pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela vai ter por função, ela se caracteriza na seguinte forma: gera conhecimentos sem finalidade imediata. Conhecimentos que futuramente poderão ser utilizados em pesquisas aplicadas. Por outro lado, a pesquisa aplicada, ela já está preocupada com o conhecimento mais imediato. Então ele gera produtos, processos, formas de intervenção, por exemplo. E esses conhecimentos, então, como eu já falei, eles são utilizados de forma imediata. E uma das possibilidades é uma melhoria da qualidade de vida através da aplicação desse conhecimento. Então vamos lá. A pesquisa aplicada, então, é aquela
que nós enxergamos no nosso dia a dia os resultados. É na produção de um aparelho celular com uma tecnologia melhor, mais intuitiva, com mais capacidade de memória, enfim. Pode ser num novo design, num modelo para um carro, um motor menos poluente. Só que todas essas inovações que nós convivemos no dia a dia, elas necessitaram que em algum momento fosse construído conceitos que permitissem essas tecnologias se desenvolverem e esse conhecimento ser aplicado. E isso foi obtido lá atrás com a pesquisa básica, que é aquela pesquisa então que vai buscar formular conceitos, explicar como que as coisas funcionam, para que depois ela possa ser aplicada. Então, pegando um exemplo do carro, né, que a gente já falou. Lá no passado, em algum momento, físicos, matemáticos estavam construindo conceitos sobre força, eixos, propulsão, combustão, coisas que talvez não tivessem ainda uma aplicabilidade imediata, mas que em algum momento elas passaram a ser aplicadas à medida que esse conhecimento, à medida que foi se tendo mais compreensão sobre esses fenômenos. Então, a partir disso, esses conceitos são aplicados e hoje nós temos o nosso carro que faz parte do nosso dia a dia. Tá ok, pessoal? Então, vamos adiante aqui então com os slides. As principais características da pesquisa básica e da pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela visa entender ou descobrir novos fenômenos. Ela procura gerar conhecimentos básicos. Não é reservada. Promove a divulgação dos conhecimentos. Não visa necessariamente a aplicação imediata do conhecimento. Isso que nós já falamos agora há pouco. Já a pesquisa aplicada, ela visa aplicar os conhecimentos básicos, resolver problemas concretos e necessidades imediatas, e elas apresentam uma complexidade metodológica maior em relação à pesquisa básica. Agora, nós vamos falar sobre o estudo longitudinal e o estudo transversal, ok? Então, primeiramente, o estudo transversal, ele analisa o fenômeno estudado em um dado momento, traçando um panorama tal qual uma foto. Já o estudo longitudinal, ele analisa o fenômeno ao longo do tempo, estabelecendo uma relação de antes e depois, tal qual um filme. Então vamos lá, vamos procurar compreender de uma forma mais tranquila isso aí. Por que a gente fala então que o estudo transversal ele é como uma foto? Porque é isso que ele faz. Ele chega em determinado fenômeno, determinado fato que você quer analisar, e ele analisa aquilo naquele dado momento e procura explicar, descrever, procura explorar o que é aquele fenômeno. Já o estudo longitudinal, ele vai ser realizado ao longo do tempo, ou seja, as transformações, as mudanças que vão acontecer ao longo do tempo e procurar dar um tratamento científico para essas mudanças, procurar estabelecer relação de causa e efeito, ou procurar descrever também, mas numa forma ao longo do tempo. Tá ok? Vamos para o próximo aqui. A pesquisa quanto aos objetivos, então. Elas podem ser pesquisas exploratórias, que visam o quê? Visam descobrir teorias e práticas
que modificarão as existentes. Procuram criar maior familiaridade com os fenômenos e também para obtenção de inovações tecnológicas. Normalmente exigem experimentações que acarretam achados e elucidações de fenômenos, quase sempre feitas com um levantamento bibliográfico, entrevistas, pesquisas, web. Então é uma pesquisa onde ainda não se tem determinado conhecimento a respeito de um assunto, a respeito de determinado fenômeno. Então, de uma forma exploratória, procura-se ir descobrindo, procura-se ir melhorando a compreensão desse fenômeno. Ainda, nas pesquisas quanto aos objetivos, nós podemos ter também as pesquisas descritivas. Elas acontecem após a pesquisa exploratória. Então, após aquela exploração inicial, aquele momento inicial, vão possibilitar o surgimento de pesquisas descritivas. Elas objetivam, então, observar, registrar e analisar os fenômenos. Ou seja, com que frequência acontecem, que estrutura têm, como funcionam, e implicam na realização de observação sistemática e não participante. O que quer dizer uma observação não participante? Significa que você está olhando de fora aquele objeto. E ainda, dentro da pesquisa quanto aos objetivos, nós podemos ter pesquisas explicativas, que elas visam ampliar generalizações, definir leis, estruturar e definir modelos, relacionar hipóteses existentes e gerar novas vias de dedução. Exigem maior investimento na síntese e teorização e reflexão sobre o objeto. Então, pessoal, acompanhe aqui comigo. Nós, num primeiro momento, temos lá um determinado fato, determinado fenômeno que nós não conhecemos, então nós, através da pesquisa exploratória, podemos, falando enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, procurar explorar esse fenômeno e tentar compreender ele um pouco melhor. A partir do momento em que surge essa compreensão, surge uma interpretação do que esse fenômeno pode causar, no que ele está envolvido, a gente passa a ter a possibilidade de fazer a pesquisa descritiva, que ela vai procurar, então, observar os detalhes, vai procurar descrever, como se estivesse fotografando ou filmando aquele fato, aquele fenômeno, para que possa ser levantadas informações. E aí, por fim, vai vir a pesquisa explicativa, que é aquela que, juntando essa exploração, essa descrição daquele fenômeno, ela vai permitir que esse fenômeno possa ser explicado e seja estabelecido, então, as regras para o funcionamento desse fenômeno. Tá ok? Vamos lá, então. Próximo slide. O estudo descritivo e o estudo comparativo. Nós temos, então, enquanto o estudo descritivo se propõe a caracterização de um fato ou fenômeno em uma determinada população, o comparativo, ele procura comparar diferentes populações, por exemplo. O que isso significa? Que você pode querer analisar determinada situação no Brasil. Então você faz uma descrição e identifica lá características, situações relacionadas a esse fenômeno que ocorre no Brasil. Já no comparativo, você vai fazer a mesma coisa em outro país, por exemplo, a Argentina, e fazer uma comparação para tentar compreender, para procurar compreender o que tem de diferente, se
o que funciona no Brasil funciona também como regra para a Argentina, enfim. Esse é um tipo de estudo que nós podemos realizar no nosso projeto. Tranquilo? Outro aqui, pesquisa epidemiológica. A epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle e erradicação de doenças. O objetivo principal de uma investigação epidemiológica de campo durante a ocorrência de um surto é a identificação dos fatores associados à doença na população. Então vamos lá. Essa pesquisa epidemiológica é um tipo de pesquisa bastante utilizado na área da saúde e que pode ter talvez alguma relação com a área de gestão pública. Ela vai procurar identificar determinados fatores que podem estar ou não associados a algum tipo de doença. Esses fatores podem ser os mais diversos, como por exemplo, pode-se fazer um questionário com determinada população de uma determinada cidade para analisar os hábitos de vida, sobre alimentação, sobre hidratação, sobre questões como álcool, cigarro, atividades físicas, e a partir daí relacionar com a incidência de determinada doença e perceber que naquela cidade, pelos hábitos daquela população, aquela doença não se manifesta, ou o contrário, se manifesta maior em relação quando comparada a outras cidades. Essa é uma possibilidade. Tá ok? Vamos lá então para mais uma. Nós temos aqui outro tipo de pesquisa que é os estudos de corte ou de corte. Trata-se de um estudo prospectivo sobre a evolução de um fenômeno em um grupo muito grande de pessoas, no decorrer de um intervalo de tempo muito prolongado. Este estudo visa identificar os efeitos de um determinado fator de risco, comparando-se dois grupos naturais, um deles contendo o fator de risco que se deseja investigar e o outro grupo não contendo esse fator. Então esse tipo de estudo, ele vai aparecer num intervalo de tempo muito prolongado, que isso significa que possam ser estudadas ao longo de toda a vida. Existem estudos que são realizados assim. Então vamos supor que se identificou um fator de risco de radiação em determinada cidade que foi exposta à radiação. Analisa-se as crianças desde que elas nasceram até a sua idade adulta, até a sua morte, e compara-se com outra cidade que não foi exposta para esse fator de radiação e faz essa análise ao longo da vida também, procurando identificar a influência desse fator de risco no surgimento de doenças, enfim, a longevidade, coisas nesse sentido. Ok? Outro tipo de estudo, a pesquisa experimental. Essa aqui é uma das mais comuns, das mais conhecidas. É um tipo de pesquisa científica no qual o pesquisador manipula e controla uma ou mais variáveis e observa relações de causa e efeito. Procura analisar o resultado de uma intervenção ao longo de um período de tempo. Então, o que é a pesquisa experimental? Ela vai surgir à medida que já existem conceitos, já existem um conhecimento relativamente consolidado sobre o assunto, e aí passa-se a manipular variáveis e observar se essas variáveis influenciam ou não. E aí, então, faz-se o que se chama de um experimento, onde vamos ver se esse experimento vai determinar
algum tipo de resultado. Um exemplo é os experimentos utilizando medicações. Faz lá um grupo que toma essa medicação e analisa se essa medicação causou o efeito desejado. E aí se compara com um outro grupo que não tomou a medicação para poder fazer a comparação desse resultado. Ok? Outro tipo de pesquisa, pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites, enfim. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Então, nós vamos ver que é possível fazer uma pesquisa que seja meramente bibliográfica, onde você não tem um experimento, você não tem um estudo de campo, mas toda pesquisa vai ter que necessariamente ter a pesquisa bibliográfica. É da onde vão surgir as questões, as hipóteses, os problemas a serem respondidos. Então, toda pesquisa necessariamente vai ter que passar em algum momento por uma pesquisa bibliográfica. Vamos aqui para o próximo. Uma pesquisa documental. A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. Recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, tais como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios, empresas, vídeos de programas de televisão e etc. Então, essa pesquisa documental, ela se refere a buscar informações que não necessariamente estão no campo científico, mas que essas informações servirão para formar um conhecimento científico a respeito de algo. Então, pode-se buscar documentos, fatos jornalísticos, coisas que foram publicadas, normalmente documentos históricos. É possível também fazer essa pesquisa, por exemplo, sobre legislação, sobre a Constituição, tudo através de pesquisa documental. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão cansados já? Vamos lá que ainda temos algumas, hein? Pesquisa de campo. A pesquisa de campo, então, ela se caracteriza pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica ou documental, se realizam coleta de dados junto a pessoas ou locais onde ocorre o fenômeno, com recursos combinados a diferentes tipos de pesquisa, ou seja, devemos ir a campo. Essa pesquisa, ela acontece sempre que é imprescindível ir no local para estudar esse fenômeno. Então pode ser, por exemplo, pesquisas agrárias, né, onde a pessoa tem que ir lá naquela plantação, analisar aquele solo, ou situação de determinada empresa, onde você precisa ir a campo significa ir nessa empresa, para que seja analisado exatamente no local onde ocorre o fenômeno. Tranquilo? Nós temos um outro tipo de pesquisa que é a pesquisa ex post facto, né? Que é uma pesquisa que ocorre após o acontecimento do fato. Ela tem por objetivo investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. Os dados são coletados após a ocorrência dos eventos. É utilizada quando há impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental, pelo fato de nem sempre ser possível manipular as variáveis necessárias
para o estudo da causa do seu efeito. Vamos acompanhar aqui comigo o pensamento. A pesquisa experimental, como a gente já viu, é aquela onde nós fazemos um experimento. Nós manipulamos aquelas variáveis e procuramos analisar o resultado. Então seria o caso, né, se não houvesse implicações éticas, né, que proibissem fazer esse tipo de estudo, mas pegar uma população ou determinados indivíduos dessa população e submetê-las à radiação para analisar os efeitos disso, né? Não poderíamos fazer isso porque é uma pesquisa que feriria preceitos éticos. Mas vamos supor que fosse possível, a pesquisa experimental seria isso: você submete as pessoas a essa radiação e depois analisa o efeito. A pesquisa ex post facto, ela vai acontecer no sentido de que, aquele exemplo que eu dei antes, aconteceu um acidente radioativo, ninguém tinha controle sobre aquilo, o fato já aconteceu, já liberou a radiação para aquela pessoa, e aí depois daquilo é que vai se analisar os efeitos. Outra forma também pode ser feito na área de ciências humanas, analisando a mudança do clima naquela população e influenciando os costumes, enfim, coisas das quais nós não podemos manipular as variáveis. Ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Vamos lá, então. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa de levantamento. Esse tipo de pesquisa é utilizado em estudos exploratórios e descritivos. Pode ser de dois tipos: levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população, também designado censo. Os estudos descritivos são os que mais se adequam aos levantamentos. Então, por exemplo, você já deve ter participado de alguma pesquisa dessa, que é o censo, né? O IBGE bate lá, um representante do IBGE bate na sua casa e ele faz um questionário com você para fazer levantamento de dados, saber quantas pessoas moram na casa, qual é a renda, se a casa é alugada ou é casa própria, se tem veículo, se tem TV, enfim, né? É feito esse tipo de levantamento. Então essa é a pesquisa que é utilizada no censo. A pesquisa survey é a pesquisa que busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa. São frequentes na mídia e nas decisões empresariais, e um exemplo são as pesquisas eleitorais, o Ibope. Então ela é um tipo de pesquisa que vai funcionar através de um questionário onde se quer compreender, né, a opinião das pessoas. Então também, né, quando a gente está lá no YouTube, às vezes aparece, né, aquela pesquisa perguntando qual dessas marcas você conhece, qual dessas você recomendaria, você teria interesse em determinado produto. Então são esses tipos de questionário que vão remeter a essa forma de pesquisa, que é para compreender a opinião de determinado grupo. Temos ainda o estudo de caso. O estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Esta modalidade de pesquisa é amplamente usada nas ciências biomédicas e sociais. Então, o que é o estudo de caso? É quando não é possível você ter um grupo de pessoas, você ter uma população representativa dessa situação que você quer estudar. Então, sei lá, um caso inusitado onde uma pessoa teve 2 infartos no mesmo dia e mesmo sem
atendimento médico ela sobreviveu. Aí vai se estudar esse caso porque não existe outros equivalentes na literatura. Então analisa-se, procura-se descobrir, procura-se investigar o porquê que aconteceu, mas somente nesse caso. Ou pode ser na área de gestão, na área de administração, um caso específico de determinado produto, que não tem como ter um equivalente, não tem como você comparar ou você agrupar, com vários dados para a sua amostra. Nós vamos ter ainda a pesquisa ação. Ela pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. Autorreflexão coletiva. Tem 3 etapas: observar, pensar para explorar, analisar e interpretar os fatos e agir para implementar e avaliar as ações. Então, a pesquisação, ela vai ser uma pesquisa onde você não observa de fora, e sim você interfere, diretamente no fenômeno. Então, você pode, por exemplo, um médico que vá para uma tribo indígena distante, onde ele resolve fazer esse tipo de pesquisa e vai, ao mesmo tempo em que ele está investigando, que ele está procurando explorar e analisar os hábitos, as questões relacionadas à saúde naquela tribo, ele também vai estar intervindo e propondo medidas e ações para modificar, para alterar os resultados. Ok? Bom, então, em síntese hoje, nós abordamos os seguintes tipos de pesquisa: as pesquisas explicativas, pesquisa comparativa, pesquisa epidemiológica, pesquisa de corte, pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, pesquisa ex post facto, pesquisa de levantamento, pesquisa survey, pesquisa de estudo de caso e pesquisa-ação. E aqui uma frase, que está em inglês: be a voice, not an echo, que significa seja uma voz, não seja o eco. Fica para reflexão de vocês. E aí eu quero também que vocês venham aqui comigo para a gente analisar que esses vários tipos de pesquisa, existem muitos outros, e que a pesquisa ela pode ser classificada em mais do que uma dessas formas aqui. Ela vai ser um estudo que ao mesmo tempo é descritivo e ao mesmo tempo é uma pesquisa survey, enfim, são combinadas esses tipos de pesquisa para produzir a sua. O objetivo dessa aula, então, foi com que vocês pudessem ter uma visão geral de vários tipos de pesquisa, e que possa ajudar a clarear você no momento em que você iniciar a escolha do seu tema, a escolha do seu assunto que você quer pesquisar, e que possa lhe indicar o caminho mais para frente. Tranquilo, pessoal? Essa foi, então, a nossa disciplina de metodologia da pesquisa por hoje. Um abraço e nos vemos na próxima. Educação à distância, mudando realidades.